No começo, eu achei que alguém viria rápido, porque foi assim que sempre aconteceu. Quando eu chorava, alguém aparecia. Quando eu latia, uma porta se abria. Quando eu arranhava, uma voz dizia meu nome. Mas daquela vez, foi diferente. Eu não sabia exatamente onde estava, só sabia que era escuro. Escuro de um jeito que não mudava, mesmo quando eu abria bem os olhos. O ar era pesado, tinha cheiro de poeira, de madeira velha, de coisa esquecida há muito tempo. Eu tentei me mover e senti algo prender minha pata. Não era corda, não era corrente, era espaço apertado. Eu estava preso. No começo, eu não tive medo, só confusão, porque na minha cabeça, aquilo era temporário, um erro humano que logo seria consertado. Eu chorei baixo, aquele choro curto que eu usava quando queria chamar atenção sem incomodar. Esperei passos, esperei a chave, esperei meu nome. Nada. O silêncio foi ficando maior, tão grande que eu comecei a ouvir meu próprio coração, batendo rápido contra o chão duro. Foi então que eu lati, alto dessa vez, um latido de aviso, de localização, como se dissesse: eu estou aqui. Minha voz ecoou e voltou para mim mesma, sem resposta. Foi nesse momento que o medo começou. Não de estar preso, mas de ninguém saber que eu estava. O tempo ali dentro era estranho. Não tinha sol, não tinha sombra, só escuridão e minha respiração ficando mais pesada. Minha garganta começou a doer de tanto chamar, mas eu continuava, porque enquanto eu chorasse, eu ainda acreditava que alguém ouviria. Teve uma hora que eu achei ter escutado passos. Meu corpo inteiro despertou. Eu lati mais alto, mais rápido, mais desesperado. Mas os passos não pararam, só passaram e desapareceram. Foi aí que eu entendi que talvez ninguém estivesse me procurando. O frio começou a chegar devagar, subindo pelo chão, entrando no meu corpo cansado. Eu me encolhi o máximo que consegui, tentando ocupar menos espaço, como se, sendo menor, fosse mais fácil aguentar. Eu não sabia quantas horas tinham passado, nem quantos choros eu já tinha dado. Só sabia de uma coisa: eu ainda estava ali, preso, sozinho, e começando a ter medo de que ninguém jamais me ouvisse. Antes daquele escuro, minha vida era feita de sons conhecidos. O som da tigela encostando no chão, o barulho da chave balançando, o ranger do portão abrindo devagar. Eu sabia diferenciar cada um deles. Sabia quando era hora de comer, quando era hora de passear, e quando era só ele chegando do trabalho. Eu vivia esperando esses sons. Não porque eu precisava, mas porque eles significavam que eu não estava sozinho. De manhã, eu acordava antes dele, sempre. Ficava ditado, observando a respiração dele mudar, até que os olhos abrissem. Quando ele levantava, eu fingia que ainda estava dormindo, só para sentir a mão dele encostar em mim antes de sair do quarto. Era um gesto rápido, mas suficiente para começar meu dia. A gente tinha pequenos rituais. Ele colocava o sapato. Eu já corria para a porta. Nem sempre era um passeio longo. Às vezes era só dar a volta no quarteirão. Mas eu caminhava orgulhoso, como se estivesse atravessando o mundo. Eu gostava de olhar para ele, enquanto andávamos, só para ter certeza de que ele ainda estava ali. À noite, eu deitava perto do sofá. Não em cima. Perto. Porque eu queria estar próximo, mas sem atrapalhar. De vez em quando, a mão dele descia distraída
e parava na minha cabeça. Eu fechava os olhos devagar, como se aquele toque fosse a coisa mais segura do mundo. Teve dias em que ele estava triste. Eu percebia. Pelo cheiro, pelo silêncio, pelo jeito que sentava sem falar nada. Nesses dias, eu só deitava mais perto. Encostava meu corpo no pé dele, sem pedir atenção, sem fazer barulho. Eu não entendia os problemas humanos, mas entendia quando alguém precisava não se sentir sozinho. Por isso, eu nunca imaginei que um dia eu seria sentindo falta dele. O lugar onde eu fiquei preso era parte da casa. Eu já tinha passado perto antes, sentido o cheiro de coisas guardadas, mas nunca sozinho, nunca fechado, nunca esquecido. Se eu soubesse, naquele último dia normal, eu teria caminhado mais devagar no passeio, teria encostado mais tempo na perna dele, teria esperado mais um carinho antes de dormir. Porque confiança, para mim, era acreditar que todas as portas sempre se abririam de novo, até que uma delas se fechou, e ninguém percebeu que eu tinha ficado do lado de dentro. Eu lembro exatamente do som da porta fechando. Foi rápido. Um clique seco, daqueles que a gente escuta todos os dias, sem dar importância. Eu estava explorando, farejando caixas antigas, seguindo cheiros que não conhecia. Era curioso, mas não perigoso. Pelo menos, eu achei que não fosse. Quando percebi que estava sozinho, já era tarde. Eu fui até a porta. Empurrei com o focinho. Nada. Arranhei leve, como fazia quando queria sair do quintal, esperando ouvir passos se aproximando. Silêncio. Eu arranhei mais forte, transformando o pedido em aviso. Depois, lati. Um latido curto, controlado, como se dissesse: "Ei, esqueci aqui dentro." Nenhuma resposta. Foi quando a ansiedade começou a crescer, devagar, mas firme. Eu comecei a andar em círculos, procurando outra saída, uma fresta, uma janela, qualquer lugar por onde o mundo entrasse. Mas só havia paredes, caixas, cheiros antigos e poeira que subia toda vez que eu me movia. Meu latido mudou, ficou mais alto, mais urgente, menos educado. Já não era um chamado, era desespero. Eu arranhei a porta com força, minhas unhas raspando a madeira, num som que doía até em mim. Eu não entendia. Como alguém podia estar tão perto e não ouvir? Comecei a chorar. Não latir, chorar. Aquele som baixo que só sai quando o medo aperta o peito. Teve um momento que ouvi passos na casa. Meu corpo inteiro acordou. Eu lati sem parar. Arranhei, empurrei, chorei alto. Os passos pararam, por um segundo. Meu coração disparou. Era agora, eu sabia. Mas então, os passos se afastaram. E eu entendi que ninguém tinha percebido. Foi ali que o medo virou outra coisa. Não era mais só estar preso. Era a sensação de que eu podia desaparecer ali dentro sem que ninguém soubesse. Eu lati até minha voz falhar, até minha garganta arder, até meu corpo cansar mais do que minha esperança. E quando a casa ficou em silêncio total, sem passos, sem vozes, sem vida, eu deitei perto da porta, encostando o ouvido nela como se pudesse escutar o mundo do outro lado. Foi assim que começou, o primeiro dos 3 dias em que eu chorei, esperando alguém me ouvir. O primeiro dia ainda tinha esperança.
Eu continuava chamando, intercalando latidos com choros baixos, para não cansar rápido demais. Eu acreditava que era questão de horas, que alguém abriria a porta pedindo desculpa, dizendo que foi sem querer. Mas as horas passaram e nada mudou. A luz que entrava por uma fresta foi diminuindo devagar, até desaparecer. E quando o escuro voltou, eu entendi que a noite tinha chegado. Foi quando o frio começou, subindo pelo chão, entrando no meu corpo cansado. Eu me encolhi, tremendo sem perceber, tentando dormir, mesmo com o estômago vazio. No segundo dia, minha voz já não era a mesma. Os latidos saíam falhados, rasgando a garganta. Eu chorava mais do que latia, porque latir exigia força, e eu já estava começando a perder. A fome apareceu devagar, primeiro como um incômodo, depois como dor. Eu procurei algo no chão, qualquer resto, qualquer cheiro que enganasse meu corpo. Mas só havia poeira e madeira seca. A sede foi pior, minha língua pesada, minha respiração quente, num lugar onde o ar já era difícil. Teve momentos em que eu achei que estava ouvindo ele me chamar. Meu nome, baixo, distante. Eu levantava rápido, latia com o pouco que restava de voz, arranhava a porta, de novo. Mas era só silêncio voltando, sempre o silêncio. No terceiro dia, eu já não sabia mais quanto tempo tinha passado. Meu corpo estava pesado, difícil de levantar. Eu fiquei mais deitado do que em pé, guardando energia, sem saber para quê. A minha respiração fazia eco no escuro, lenta, cansada. Eu parei de latir alto, não porque desisti, mas porque já não conseguia. Então comecei a chorar baixo, um som fraco, quase um sussurro, mas contínuo. Era como se meu corpo dissesse: eu ainda estou aqui, mesmo que ninguém estivesse ouvindo. Teve um momento que pensei em parar de chamar. Não por raiva, nem tristeza, só cansaço. Mas algo dentro de mim ainda acreditava que se eu fizesse só mais um som, alguém poderia escutar. E foi nesse limite, entre desistir e continuar, que eu ouvi, pela primeira vez em 3 dias, passos parando, do outro lado da porta. Eu comecei a entender que o tempo dos humanos era diferente do meu. Para mim, cada minuto era uma vida inteira. Cada carro que passava era uma esperança. Cada passo que eu ouvia fazia meu coração bater mais forte. Mas eles nunca paravam. Eu via pessoas caminhando, rindo, falando ao telefone, vivendo suas vidas. E nenhuma delas percebia que ali, bem na beira da calçada, havia um cachorro esperando a própria família voltar. No começo, eu latia, eu chamava. Eu achava que eles tinham só se perdido de mim. Depois, eu parei de latir, porque ninguém respondia. A fome começou a doer. Não era só no estômago, era no corpo inteiro. Minhas pernas ficaram fracas. Meu focinho já não levantava tão rápido quando eu sentia cheiro de comida. Uma vez, eu achei um pedaço de pão duro no chão. Estava sujo, molhado, pisado. Mesmo assim, eu comi. Porque quando você é abandonado, você aprende que dignidade não mata a fome. A chuva voltou naquela noite. Eu tentei dormir, mas o frio atravessava meu pelo, chegava na pele e parecia que alguém apertava meu corpo por dentro. Eu tremia, não só de frio, mas de medo. Medo de que eles nunca mais voltassem. Foi nessa noite que eu fiz algo que nunca tinha feito antes. Eu uivei. Não era um latido, não era um chamado. Era um choro comprido, alto, quebrado. Eu uivei para o céu, como se as estrelas pudessem levar minha voz até eles, como se, de algum lugar, minha família ainda pudesse me ouvir. Mas a única coisa que respondeu foi o silêncio. Um silêncio pesado, vazio, que fazia o mundo parecer grande demais, e eu, pequeno demais dentro dele. Foi ali,
tremendo, molhado, sozinho, que pela primeira vez eu senti medo de não sobreviver.